Oi, bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo, a mais um capítulo do livro As Dores da Alma. E este é o segundo capítulo do tema crítica. E é sempre muito bom a gente esclarecer pontos que a gente não compreende ainda com relação à espiritualidade, tudo que acontece na nossa vida. Então, o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Quer dizer que ele perde tanto tempo olhando para a vida ou o defeito das outras pessoas, e essa é a minha opinião, né? Esquece de olhar para si mesmo, para os seus próprios defeitos e se modificar. Porque antes de apontar ou de olhar para a vida ou defeito dos outros, nós devemos olhar para os nossos, né? E modificar os nossos defeitos. Até porque todos nós temos qualidades e defeitos, né? Os dicionários definem crítica como sendo um exame detalhado que visa salientar as qualidades ou os defeitos do objeto a ser julgado. É comum encontrarmos alguém criticando o trabalho de outros sem tê-lo vivenciado pessoalmente. Isto é, desaprovando o que nem sequer tentou fazer. E muitas vezes nem tem a habilidade de fazer, né? Mas acha que tem e acha que está numa posição de crítica, de criticar, né? Então, tudo isso faz parte da incoerência humana, né? A crítica nociva é característica de indivíduos que não realizam nada de importante, não enfrentam desafios nem se arriscam a mudanças. Ficam sentados observando o que as pessoas dizem, fazem e pensam para, depois, filosofar improdutivamente sobre as realizações alheias, usando suas elucubrações dissociadas do equilíbrio. As discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentadas em fatos concretos e não nos vapores das suposições ou das projeções da consciência. Há quem diga que a crítica é profissionalizada, por ser um meio fácil e rentável para destacar os incapazes e inabilidosos, tomando-os pessoas, né, tornando-os pessoas importantes e formidáveis, porém não por muito tempo. Há quem pense também que crítica ou ser crítico é uma coisa muito legal, né? Porque, ou então dizer que, é porque eu sou sincero ou sincera, né? Então, acha que é muito interessante criticar. Acha que é uma habilidade ou uma qualidade até. Há quem pense assim. Então, os verdadeiros realizadores deste mundo não têm preço para censuras e condenações, pois estão sempre muito ocupados na concretização de suas tarefas. Ajudam os fracos e inexperientes, ensinando os que não são talentosos em vez de maldizê-los. Então, você, em vez de criticar, você pode ajudar, certo? A crítica pode ser construtiva e útil. Cada um de nós pode livremente optar entre o papel de ironizar e o de realizar. É importante também salientar essa parte, que como a crítica, as pessoas ouvem que a crítica pode ser construtiva e útil, então a maioria das pessoas que são críticas usam essa frase. É uma crítica construtiva. No meu ponto de vista, primeiro que há pessoas que só sabem fazer isso, então
todas as vezes que estão fazendo isso constantemente, elas estão constantemente usando essa frase. Não, mas é para o seu bem, porque é construtivo, é útil. E, e não sabe fazer um elogio. Há quem diga que para cada crítica, nós necessitamos de 7 elogios para aguentar uma crítica, certo? Então, quando a pessoa só ouve crítica, 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 isso é nocivo, certo? E essa pessoa que está criticando, 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 também é nociva e não está percebendo que está gerando só energias negativas ao seu redor, né? E incomoda as pessoas, né? Então, devemos sempre nos preocupar que também, às vezes, a pessoa tem que estar querendo ouvir, né? Essa crítica. A crítica pode ser empregada como forma de inocentar-nos da responsabilidade de nossa própria ineficiência e de atribuir nossas frustrações e fracassos ao que realmente são criativos e originais. Em verdade, para se viver com equilíbrio mental, emocional e social, é necessário, acima de tudo, respeitar os direitos dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, né? Não se preocupa com a lei da ação e reação. Então, cada um usa de represálias, né? Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. As represálias evidenciadas nesta questão podem ser consideradas como as desforras ou as vinganças que comumente os indivíduos fazem através de críticas, injúrias, sátiras e depreciações. Nesse tema é oportuno ressalvar que, em muitas ocasiões, em decorrência das emoções patológicas, é perfeitamente possível pessoas sentirem-se humilhadas, vendo atitudes de arrogância e insulto onde não existe. Então, no mundo interior dos críticos implacáveis, pode existir uma intimidação, originalmente adquirida na infância, em virtude da autoridade e ameaça dos pais. Vozes do passado, eco em suas mentes, solicitando insistentemente que sejam pontuais e infalíveis, exatos e bem informados, superresponsáveis e controlados. As exigências do pretérito criaram-lhes um padrão de comportamento mental caracterizado por constante cobrança e acusação, fazendo com que projetem tudo isso sobre os outros. O medo de cometerem erros e o fato de desconfiarem de si mesmos conferem-lhes uma existência ambivalente. Vivem ao mesmo tempo entre a sensação de perseguição e a de superioridade. Além do mais, quem critica imagina-se sensacional e em vantagem. Geralmente acha que é uma qualidade, né? Então é superior a outras pessoas que não são capazes de criticar, a pessoa acha. Então, desesperadamente observam e desconfiam de si mesmos. Exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação, condenando os outros. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape,
a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças convulsivas do seu mundo interior. Os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas, contrariamente, possuem uma grave dificuldade em aceitar a sua própria problemática existencial. A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos nossa consciência. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas, a saber, a aprendizagem consciente e a inconsciente. A aprendizagem consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação atuante ou uma participação voluntária. A aprendizagem inconsciente é a que entrará em vigor automaticamente quando desprezamos conscientemente a resolução e compreensão do nosso roteiro de instrução. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. Em resumo, quando não aprendemos espontaneamente, é preciso a gente sofrer repetidamente a mesma situação, as mesmas coisas, para que nós aprendamos inconscientemente. Então, isso acontece com quase todo mundo, na verdade, né? Então, o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Portanto, sua possibilidade de integralizar nossos conceitos e experiências é quase nula. Quanto mais ele projeta a culpa e a acusação ao mundo exterior, recusando cumprir sua aprendizagem conscientemente, mais sofrerá com os reflexos de suas atitudes. Jesus Cristo, conhecendo os traços de caráter da humanidade terrena em evolução, advertiu-os: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há, fora do homem, que entra nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. A tendência em julgar e criticar os outros com intenção maldosa recebe a denominação de malícia. Em outras palavras, o indivíduo nessas condições vê os outros com os olhos da própria maldade. Em resumo, você vê a humanidade com os olhos das suas próprias críticas. Você vê as outras pessoas com os olhos da sua crítica, com sua forma de ver e criticar as pessoas ou de ver coisas negativas, elas vão estar sempre presentes porque é você que está colocando, certo? E, por incrível que pareça, as coisas acontecem porque você está colocando, através dos seus pensamentos, da sua visão, a forma de ver, né, as pessoas. Então, aqui se usa os olhos da própria maldade porque a falta de vocabulário nas línguas em si, que a espiritualidade nos disse que usamos a palavra maldade apenas por falta de palavras, né, exatas que definam, porque hoje em dia eu vejo maldade, que as pessoas veem com maldade, na verdade, eu vejo como ignorância, apenas como ignorância. Qualquer coisa que fazemos, até mesmo quando é intencional,
Quando um ser humano faz, mesmo que seja é, por, por, é, por acidente, né, ou de propósito mesmo, seja lá de que forma você faça a maldade, eu substituo a palavra de ignorância, porque se você faz de propósito, não deixa de ser uma ignorância, porque se você soubesse que o que você está fazendo voltará em triplo para você, seja lá o que for a maldade ou a vingança, ou seja lá o que for que você esteja fazendo, você, se soubesse que voltaria em triplo para você, você não faria, isso é óbvio. Isso é mais lógico ou claro que qualquer coisa. Ninguém seria capaz de fazer, não é verdade? Então, por acidente, né, tem a desculpa, tem a explicação de ser por acidente. Às vezes fazemos coisas sem, sem querer, machucamos as pessoas, né? Mas, mesmo assim, há essa lei de ação e reação sempre, porque é como a gente viu anteriormente, seja de forma consciente, ou seja de forma inconsciente, nós iremos aprender uma hora o que nós fazemos. Tudo, cada movimento, cada palavra, cada passo, cada atitude, ela é, ela tem uma responsabilidade dentro do nosso, da nossa construção do nosso futuro, né? Seja futuro de felicidade ou seja num futuro de tristeza, né? Infelizmente. Então, esse foi o segundo capítulo de crítica e do livro As Dores da Alma, e nós vemos nos próximos vídeos. E se puder, coloque um comentário, o que é que vocês acham desse assunto, né? O que é que vocês entenderam, porque muitas vezes eu coloco a minha interpretação, eu leio e coloco também a minha interpretação, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Beijo.